Estamos gravando, então, a nossa fala com o professor Daniel Mitidiero e vamos começar agora a transmissão pelo YouTube. Está fazendo o lançamento lá, Daniel, mas ó, tá aqui, ó, o livro, ó. Tô aqui, ó. Feliz com esse livro que tu nem imagina. Livro que poxa, é um livro que é um debate entre nós também, né, Daniel? Eu queria te agradecer muito ali as citações no início do livro. Tô aqui, ó. Agora já começou lá, esse livro que tu nem imagina. Começou lá no YouTube, então eu vou só pedir para o pessoal acompanhando lá no YouTube e vou agora centralizar no speaker para a gente começar a fala, né? E passar a transferência aqui para o nosso Guilherme Gevô. É o segundo, né, Guilherme? Computador, né? Isso, professor. Vai rolar entrevista, né, cara? Ou eu vou falar assim... Vai tipo rolar bicho. a entrevista. Deixa eu fazer o Guilherme aqui. Pronto. Então, eu preparei uma entrevista com o professor Daniel Mitidiero para a gente começar a conversar sobre o livro, né? Separei alguns tópicos, mas o professor Daniel Mitidiero, ele tem um mando de cátedra aqui, viu, Daniel? Tu fica bem à vontade aí para falar o que tu entender falar sobre o livro, né? Eu queria muito te agradecer por essa vinda ao nosso grupo de pesquisa para falar sobre esse tema. Esse é um tema muito interessante, é um tema muito rico, é um tema que nós estamos nos dedicando aqui no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. E se depois nós conseguirmos implementar isso, eu gostaria muito da gente reduzir essa entrevista a escrito e poder publicar aqui no nosso PPG. Então, vou começar aqui com a entrevista com as notas que eu tomei, né? O jovem processualista chegou aos 18 anos e resolveu narrar essa história para o nosso benefício. Lembrar o pessoal aqui de fechar o microfone, né? Lembrar o pessoal de fechar o microfone, deixar a câmera aberta e fechar o microfone, né? Lembrando que estão todos sendo gravados. O grupo de pesquisa FPCC, Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo, tem o prazer de receber Daniel Mitidiero, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da graduação, mestrado e doutorado da mesma universidade, autor de diversos livros e ensaios jurídicos, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura em 2009 e 2017. Advogado e parecerista, morador de Porto Alegre, torcedor do Grêmio e um dos melhores amigos que a vida me deu de presente, e que os interesses comuns no processo e no direito acabam nos aproximando todos os dias. Daniel, vou começar aqui fazendo algumas perguntas para ti, mas tu fica muito livre para responder como tu entender, né? Para ampliar os assuntos, fica à vontade, a casa é tua, é uma enorme alegria te ter conosco aqui. Daniel, teu livro é um depoimento e um exercício. É um depoimento de como você foi construindo a trajetória como jurista, pesquisador e escritor. É um exercício de escrita, apresentando a recolha das técnicas que você foi testando e aprendendo durante estes primeiros 18 anos como autor. Muito do que ele traz são novas linhas sobre como pensar e escrever em direito para comunicar melhor. Você poderia falar um pouco sobre essa nova forma de escrever sobre direito? Essa nova forma de comunicar a ciência jurídica? Claro. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês, todas vocês, seja o pessoal da querida UFES, que eu gosto tanto e há tantos anos frequento, seja o pessoal que está com a gente no YouTube, também é uma alegria estar com vocês, mas em especial é uma alegria estar com o Zanetti, que é um irmão que a vida me deu há tantos anos, e como eu sempre digo, é um dos grandes responsáveis pela minha carreira acadêmica, né? Eu sempre conto isso quando eu posso e sempre que faço isso na frente dele. Inclusive, a gente, semana passada, pudemos conversar um pouco mais sobre isso e, enfim,
reiteramos, e foi uma enorme alegria poder lembrar de toda essa trajetória juntos. Então, Zanetti, eu que te agradeço muito pelo convite. É sempre uma alegria poder falar contigo e com todos que te cercam. Bom, eu realmente estou um pouco, assim, hoje olhando para trás, né, e olhando esse período de pandemia, e eu lembrei um pouco do Taleb, né, o antifrágil. O antifrágil tem um subtítulo que diz o seguinte: coisas que se beneficiam do caos, né? Coisas que se beneficiam do caos. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque a URGS, quando veio a pandemia, ela não teve uma rápida adaptação, né? Nós chegamos em março, começamos a aula, deu 1 ou 2 semanas de aula e tivemos a nossa parada, né? Tivemos a nossa parada e só fomos retomar a aula lá em agosto, né? Por questões referência à logística, implementação de sistemas acessíveis a toda a comunidade acadêmica, de modo que eu fiquei de março a agosto sem dar aula. Bom, se eu fosse levar em consideração só o tempo que eu dou aula na faculdade, na URGS, já seriam 11 anos. 11 anos de sala de aula ininterrupta. Mas se eu for levar em consideração antes, o período que eu dava aula na PUC, o período que eu dava aula como professor substituto na URGS, como professor voluntário, enfim, seriam quase 20 anos dando aula, né? Seriam 18 anos dando aula. E aí eu, naturalmente, me vi um pouquinho sem chão, né? E comecei a olhar uns textos para mandar para os alunos, para as alunas, para a gente tentar, de algum modo, manter o contato, né? E aí eu comecei a ler meus textos e comecei a perceber que eles, naturalmente, eram textos que te convidavam a refletir sobre o processo, eram textos, enfim, que tinham todo o conteúdo necessário, que tinham reflexão, enfim, que tinham as características dos textos jurídicos que eu acho que devem ter, especialmente convidar a uma reflexão crítica sobre o direito. Só que ele tinha uma característica que era ser um texto formal, né? Era um texto um pouco mais sério, vamos colocar dessa maneira. E que destoava, portanto, da minha maneira de dar aula, da minha maneira de falar em aula. E aí eu percebi que eu talvez precisasse me comunicar por escrito também de uma maneira mais oral. Ou seja, observar essa maneira um pouco mais oral, mais descompromissada, esse estilo mais de palestra, né, ou de aula mesmo, nos textos escritos. E aí eu comecei a lembrar, isso é uma coisa que eu até normalmente não falo, eu comecei a associar isso depois, viu, Zana? Eu comecei a lembrar que alguns textos que eu mais gostava de ler, e com um estilo muito fluido, eram textos que eram baseados em conferências. Eu vou lembrar aqui, Zanetti, tu vai certamente lembrar do professor Carlos Alberto nos indicando o processo de democracia do Calamandrei, o processo de justiça do Calamandrei, uma conferência do primeiro congresso da Associação Internacional, né? E depois as lições mexicanas, né? Ou seja, um estilo oral marcado na comunicação, que era justamente o que a gente não tinha de um modo geral no direito, né? A gente no processo civil e no direito brasileiro de um modo geral, e no direito de um modo geral, assim, talvez tirando um pouco a experiência dos ensaios norte-americanos, em que a gente tem uma pegada um pouco diferente, um pouco, né, mais oral, a gente não tinha uma linguagem dessas no Brasil. E aí então eu digo, por que não, né? Quem sabe vamos fazer vamos aproveitar esse momento em que está tudo meio trocado, está tudo meio de cabeça para baixo, e vamos tentar se comunicar de uma maneira diferente. Vamos tentar simular um ambiente de aula. E no fim foi isso que aconteceu. Eu acabei escrevendo o Processo Civil, que eu acho que é a obra icônica desse período, né? Embora tenha o Reclamação, a gente já sente um pouquinho dessa pegada, o que eu escrevi antes. O Superação para Frente do Precedente eu também escrevi antes, embora tenha sido publicado depois, mas eu escrevi antes. Então, assim, são exercícios em que eu acabei aplicando essa técnica um pouquinho mais visual, depois a gente pode voltar a falar sobre isso,
né, e o porquê e como é que eu cheguei nessas técnicas, mas que realmente, o que realmente aparece mesmo como uma obra pensada como um discurso oral é o processo civil. E eu fiquei super surpreso, porque vendeu super bem ano passado, teve uma boa aceitação entre os alunos, alunas, entre os colegas. Muitos colegas gostaram do livro, né? Muitos professores, professoras gostaram, e até mesmo o ambiente forense, né? A gente até se surpreende um pouco, mas a gente tem uma vida às vezes tão dura, né? Que parar um pouquinho e ler um livro que te oferece algum conteúdo crítico, alguma reflexão, te indica lugares para onde buscar temas. E ao mesmo tempo faz isso numa linguagem mais tranquila, vamos colocar dessa maneira, é algo que já ajuda também a gente relaxar um pouco no nosso dia a dia. Muito bom, Daniel. Excelente. Eu queria aproveitar esse gancho, né, para a gente um pouco tentar ver se esse background não é um background, na verdade, cultural que está acontecendo em todas as áreas da ciência, né? Qual a relevância do Steven Pinker e do William Zinsser neste novo estilo teu de escrita, né? E eu acrescentaria, qual é a relevância da literatura e da cultura geral para pensar e escrever sobre direito? Por que é tão importante comunicar bem as ideias quando a gente faz ciência? Boa. Cara, assim, vamos lá, né? Eu vou começar pelo começo, né? Não tem como a gente começar por outro lugar, né? Mas também foi uma coisa engraçada, cara, naquele verão de 2020, embora eu tenha ao longo da minha carreira me espelhado muito nos autores que eu lia, né, e fui mudando de estilo ao longo do tempo. Tem até a brincadeira que o nosso amigo Fred faz sempre, né? O Meet 1, Meet 2, Meet 3, aí de que maneira eu vou mudando minhas preocupações e meu estilo. Mas o fato é que eu nunca tinha lido livros sobre como escrever livros. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre escrevi baseado naquela engenharia reversa, né? Que a gente vai apreendendo enquanto a gente escreve, enquanto a gente lê outros autores, a gente vai pegando seus estilos, vai formatando a nossa cabeça, o modo de raciocinar de maneira quase que inconsciente, aprendendo de maneira quase que inconsciente. Mas o fato é que eu nunca tinha me dedicado a ler livros sobre como escrever. E aí chegou nas minhas mãos dois livros. Chegaram às minhas mãos dois livros. O primeiro tinha sido já uma indicação do Humberto Ávila, que foi nosso professor, né, Zana? Querido amigo, se tornou depois um querido amigo. O primeiro do William Zinsser, essa indicação do Humberto foi a do William Zinsser, que é Como Escrever Bem. Esse livro, diz ele para mim à época, né, Daniel, esse aqui é o clássico do jornalismo norte-americano. É um livro escrito na década de 70 por um professor de letras, eu acho que é bom situar também o background desses caras, professor de letras na Universidade de Yale, e se converteu na Bíblia do jornalismo norte-americano. E sobre esse livro eu vou voltar depois quando a gente falar sobre a importância do background cultural. Tá? Então, consegui esse livro, comprei, muito tempo ele tinha me indicado, não tinha lido, mas deixei lá na minha pilha dos livros para ler. E saiu o livro do Pinker, né? O Steven Pinker, que eu já conhecia do Novo Iluminismo, que é um livro fundamental, a gente, né, debateu várias vezes esse livro, né, Zanetti? E saiu o livro do Pinker, Guia de Escrita. E o Pinker não é um professor de letras, né? O Pinker escreveu esse livro já no século XXI, não é um livro da década de 70 do século XX, é um livro do início do século XXI, é da primeira década, da virada da primeira década do século XXI. E o Pinker é um neurolinguista, né? É um psicólogo cuja atenção principal de seus trabalhos é a neurolinguística. E eu comecei a ler esses livros e comecei a perceber que tinha muita coisa que fazia muito sentido nos livros. Primeira coisa que o Zinsser disse, e aí eu conecto com a importância da cultura, né? Ele diz, olha, eu posso não ter nenhum interesse em beisebol, como eu, aliás, de fato não tenho. Ele é um apaixonado por beisebol, ele Zinsser. Mas se eu ler um texto de uma pessoa interessante, com quem eu gostaria de conversar, de um modo geral, que trate de beisebol,
esse livro vai ser interessante, porque vai retratar de algum modo essa pessoa. Então, ao contrário do que a gente imagina, diz o Zinsser, e ao contrário do que a gente imagina numa escrita, que eu vou colocar aqui usando um par muito conhecido, escrita técnica, né? Em contraposição à escrita criativa, e a gente pode voltar depois a esse binômio. Uma escrita técnica a gente imagina que é uma escrita descritiva, né? Uma escrita avalorativa em que o sujeito está muito longe do seu objeto. Diz o Zinsser. Não, não é essa a ideia. A ideia é que o sujeito se confunda com o seu objeto, que ele consiga colocar si mesmo dentro do discurso e que as pessoas consigam entender o quanto isso é interessante. E aí a importância da cultura, né? O quanto mais a gente lê, o quanto mais a gente pensa, mais a gente tende a atrair leitores e leitoras parecidas com a gente, né? Que vão ter os mesmos interesses. Então aquela coisa bateu muito fundo em mim, né? Eu achei, puta, legal. Nas aulas eu falo em livros, falo em filmes, falo em música, só que eu não falo sobre isso nos livros. Acho que eu vou começar a pensar sobre isso. E no livro do Pinker, a maior dica que ele deu é que o nosso cérebro responde a imagens. É muito melhor a gente mostrar, né, do que a gente descrever. Então, aquela coisa, bom, abra a janela, né, e veja o parque. Enfim, já se viu, em vez de dizer que eu tenho lá aquele nosso organograma, talvez seja mais fácil eu dizer que eu tenho andares e que os recursos são escadas, né? Então, todas essas imagens são imagens que eu acabei pegando com o Pinker, não essas imagens em particular, mas essas imagens no sentido de pensar por imagens, né? Pensar por imagens. E eu percebi que tudo isso fazia muita diferença no final da coisa. E se a gente colocar tudo isso, né, num contexto em que nós tivemos a ascensão do YouTube, e nós estamos no YouTube agora, que nós tivemos a ascensão das redes sociais, em particular o Instagram, que é uma cultura visual. E se a gente pensar que uma das tentativas de uma nova linguagem do direito é o visual law, né, então a gente acaba conseguindo ver que, como tu bem mencionou antes, como você bem mencionou antes, Anete, tudo isso vem num contexto cultural, né? Tudo isso é manifestação de uma nova maneira de se comunicar e tentar não simplificar as coisas, mas torná-las simples e up-to-date com o nosso dia, né? Assim, realmente atualizada com aquilo que a gente vê e vive hoje no mundo. Excelente. Essa ideia da visual law, na verdade, como uma ferramenta de comunicação e que, na verdade, é também um atributo cultural, né? Tu deu uma mudada quando fez a segunda edição do Processo Civil, porque tu atualizou um pouco os teus desenhos, né? Tu tentou encontrar desenhos que também tivessem mais a ver com a tua apreciação de arte, por exemplo, né? Porque tu é um colecionador de arte, tu gosta de artes contemporâneas e tu sempre investiu muito nisso. Isso também faz parte de ti, né? E outro destaque que tu tem na tua produção e que de alguma forma a gente pode conectar essas ideias, né? Que é um pouco do que tu é a pesquisa colaborativa, né? Como os trabalhos constantes com o Luiz Guilherme Marinoni, com o Sérgio Reinhardt e também com muitos outros autores, né? Eu poderia citar aqui diversos autores que tu já escreveste em colaboração, né? Como essa escrita conjunta ela impacta a tua formação, Daniel? Vamos começar que o primeiro coautor que eu tive foi o Zanetti, né? A gente publicou um livro juntos lá em 2004, Introdução ao Processo Civil, isso faz muito tempo, com ensaios nossos, com um prefácio em comum, que foi um marco assim na minha carreira. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu aprendo muito com os meus coautores, porque são, ao fim e ao cabo, meus interlocutores, são as pessoas que eu procuro para conversar, né? Às vezes isso resulta em coautoria, às vezes não. Vou dar um exemplo, né? A gente pode voltar aí depois. Agora eu acabei de lançar um livro sobre relevância no recurso especial. Na verdade, o livro está em pré-venda e vai sair daqui um pouquinho. Mas o fato é que, quando eu precisei falar sobre relevância, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Zanetti. Zanetti, eu tive uma ideia. Na verdade, a primeira pessoa com quem eu falei foi com a Bezinha, né? Digo, amor, a ideia é essa.
Aí depois eu liguei para o Zanetti. Zanetti, a ideia é essa, cara. Ele disse, não, a ideia é essa, tá bem. Aí eu liguei de tarde para o Marinoni. Marinoni, a ideia é essa. Disse, pô, a ideia tá bem, é isso aí. Então, vejam, ainda que não redunde numa coautoria, né, isso acaba demonstrando um espírito, que eu acho que é um espírito do pesquisador, e não quero fazer autoelogio aqui, por favor, não me entendam mal, mas já que a pergunta do Zanetti me permite dizer isso, e a resposta é essa, que é um espírito de abertura à crítica e à ponderação pelos colegas, pelos amigos que têm interesse nas mesmas coisas. Então, a coautoria, ela normalmente se resolve com o diálogo, né? E o diálogo pressupõe uma abertura constante à maneira como outras pessoas pensam os problemas, né? Então, isso aconteceu com o Zanetti, isso aconteceu com o Marinoni, com o Sérgio, isso aconteceu com o Tarufo, né? No livro que a gente escreveu juntos sobre a justiça civil da Itália ao Brasil, e também no livro que também está no prelo sobre a justiça civil nos Estados Unidos, que é Rasa, Tarufo e eu. Então, são aberturas à opinião dos outros, que eu entendo que é fundamental numa ciência opinativa como é a ciência, né, do direito. E é interessante porque isso também tem a ver com a vida desse grupo, né, Zana? De qualquer grupo de pesquisa. Embora eu não tenha escrito, por exemplo, com Vitor, Otávio, Rafa, Paulo, né, os guris que me acompanham há tanto tempo, né, e que hoje são autores já de livros consagrados, eu sempre converso com eles, né? Sempre converso com o Arthur, por exemplo, nosso amigo comum, com o Daisson. Embora eu nunca tenha escrito com eles, volta e meia passo meus manuscritos, o pessoal dá uma lida, faz alguma crítica. Mais recentemente faço isso também com a Bezinha, com o Augusto, com a Lu, o pessoal que estuda comigo no mestrado, doutorado, participa de grupos. E eu acho que isso deriva de uma atitude fundamental, que é a atitude de abertura diante da crítica, que é essencial a um pesquisador, a uma pesquisadora que se propõe a pensar o mundo, né, e não simplesmente impor as suas ideias, porque as nossas ideias, muitas vezes, aparecem de maneira embrionária, precisam de uma lapidada, né, e o diálogo proporciona isso. Então, esse ambiente colaborativo, que talvez não seja um acaso o fato de eu ter escrito sobre colaboração, né, no processo, faz com que a gente tenha essa abertura ao mundo como uma marca assim, genética, vamos colocar dessa maneira. Daniel, eu acho isso encantador, né? Porque a minha experiência de vida tem mostrado esse mesmo sentido. Quanto mais a gente se abre para o diálogo, mais a gente se expõe às críticas dos colegas, mais a gente dialoga, e a gente dialoga perpetuamente, eu e tu, eu e o Fred, Didier, eu e o Antônio do Passo Cabral, tu e o Fred, tu e o Antônio. Quer dizer, nós temos uma grande rede de colegas que discutem os temas de maneira contínua, né? Essa abertura com os nossos alunos, enfim, isso acaba enriquecendo muito o nosso trabalho. E eu aprendi isso também, por exemplo, com grandes pesquisadores, como o próprio Carlos Alberto, a tua experiência com o Ovidio Batista da Silva, a minha experiência com o Luigi Ferraioli, quer dizer, pesquisas que podem se desenvolver graças a esse ambiente, vamos dizer assim, uma esfera pública de discussão, um ambiente de pesquisa sério dentro de uma universidade. Mas muito do teu trabalho está fundado na pesquisa comparada, vertical, né, um mergulho na história do processo, e horizontal, a análise da experiência de outros ordenamentos. Exemplos mais importantes dessa dedicação estão nos 2 volumes sobre a justiça civil, que tu acabaste de mencionar, né? Da Itália ao Brasil, dos 700 a hoje, de 2018, em coautoria com Michele Tarufo, lançado na UFES, em Vitória, em 2019. Saudosa lembrança do professor Michele Tarufo e da tua presença aqui conosco, né? E também dos Estados Unidos ao Brasil, agora em 2022, que vai sair, né? Não está ainda à venda, mas já está para sair, e em coautoria com o Hazard e com o Tarufo. Né? E nas traduções do Cadier que tu fizeste, que são primorosas, é um tema, lições interessantíssimas sobre a justiça civil francesa, trazidas para o Brasil nos seminários que ele deu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No trabalho que tu fizeste de tradução do Ângelo Dondi, do Vincenzo Anzanelli e do Paolo Comolho, coordenando uma tradução da qual eu participei, a Graziella participou, e todos esses alunos que tu acabaste de citar, né? Otávio, enfim, vários desses colegas participaram, né? E nas traduções dos livros do Michele Tarufo, né? Especial a Motivação da Sentença Civil e Processo Civil Comparado. Qual é a importância desse trabalho para os teus livros, esse trabalho de tradução, de organização e para a construção da tua própria produção intelectual? E qual é a relevância que tu enxerga desse tipo de pesquisa em direito comparado para jovens pesquisadores como os que a gente tem aqui no mestrado da UFES e no grupo de pesquisa? Meu velho, essa pergunta é uma pergunta chave, pergunta essencial, né? E a resposta é a mesma, né? Tu vê como são as coisas, né? Há uma certa coerência aí, né? A resposta é abertura, abertura, né? E abertura. A resposta é sempre essa. Assim como a gente, Zanetti lembrou bem, a gente tem um grupo de WhatsApp, que eu, ele, o Fred e o Cabral, né? Que a gente fica lá discutindo os temas. Aí tem outro grupo com alguns outros colegas. Isso significa abertura, né? Significa submeter-se à crítica. Tu sair da paróquia e ver que um outro mundo é possível, né? É uma atitude cosmopolita, é uma atitude de abertura. Tu olhar para trás e ver quais foram os problemas que a gente já enfrentou e como a gente procurou resolver, o que deu certo, o que não deu certo, o que se avançou, não se avançou, também é uma abertura, né? Então, o direito como fruto da cultura só pode ser pensado numa perspectiva histórica e comparada. Acho que essa talvez seja a maior lição que nós aprendemos, né? Nós aprendemos com o século XX, e especialmente com os estudos do Capelletti, do Dente, depois de toda a escola, né, do Tarufo, Dondi e por aí afora, é de que o direito precisa ser pensado como um elemento da cultura. E se ele é pensado como um elemento da cultura, exposições de história e exposições de direito comparado não são adornos culturais, né? Não são elementos que são pensados e escritos para demonstrar erudição. Pelo contrário, a pesquisa histórica e a pesquisa de direito comparado são elementos que te permitem pensar quais soluções são as soluções apropriadas para os teus problemas e de que modo o direito evolui numa marcha e contramarcha da cultura. Então, eu diria que pensar a cultura, pensar o direito dentro da cultura, o que significa pensá-lo no quadro da história do direito comparado, é absolutamente essencial. E por isso que eu sempre estimulei e sempre participei de traduções. As traduções, elas têm um papel fundamental. Essa tradução que tu acabou de mencionar, Zanetti, processo civil comparado, do qual nós participamos juntos, a Grazi participou, toda a turma participou, a gente fez um consórcio entre a Federal do Espírito Santo, Federal do Paraná e Federal do Rio Grande do Sul, e fizemos essa tradução. Agora, inclusive, ela está, para quem tiver interesse em adquirir, ela está por menos de R$50 na RT no Print on Demand agora. Ele estava fora de catálogo, agora voltou para o catálogo. E é um livro essencial. É um livro que te mostra assim, todo o debate atual em todo o mundo, nas principais partes do mundo, e que tu consegue ver que os problemas que a gente sofre no Brasil, ou seja, ver, por exemplo, lá se a melhor maneira de resolver problemas de massa é por ação coletiva ou por incidentes representativos, né? Qual é a melhor maneira? Está lá retratado. O tema do precedente, do papel das Cortes Supremas, está lá retratado. Então, buscar esse tipo de abertura, né, buscar vencer o paroquialismo e ter uma atitude cosmopolita diante da vida, o que pressupõe abertura, né, é essencial a um estudante, a uma estudante, a um professor, a uma professora, enfim, a um pesquisador que esteja preocupado em propor soluções criativas e não simplesmente ficar reproduzindo as soluções postas com talvez um ou outro
aperfeiçoamento de detalhe, né? E talvez eu acho que, melhor que ninguém, quem sintetiza muito bem essa orientação diante da vida seja o nosso amigo, né, que tu acabaste de lembrar. Cara, eu lembro com muito amor e carinho do professor Carlos Alberto, do professor Ovídio, mas nesse particular eu acho que seria insuperável lembrar do professor Michele Tarufo e daquela felicíssima oportunidade que nós tivemos na UFES. Eu me lembro até hoje, cara. A gente estava lá e quando ele entrou no auditório da UFES, entrou pelo lado, o pessoal se deu conta que ele estava entrando e todo mundo parou e começou a aplaudir de pé. Aquilo foi de arrepiar e foi a última vez que eu tive com ele no Brasil. Então foi realmente uma lembrança muito querida, né? Depois jantar na tua casa com a Grazi, foi uma coisa muito muito tocante, muito querida mesmo. E esse espírito sintetiza bem isso, né? O direito comparado e a história são elementos que permitem ver o quão o direito pertence à cultura. E, portanto, ele é essencial que a gente se introduza no direito e no processo já por essa análise, que não vai ser um capítulo de introdução nas dissertações ou nas teses, né, que está lá meio, história, direito comparado, entra na dogmática. Não, mas que consiga ser elementos que perpassam todo o discurso e forneçam, de fato, né, ferramentas para a gente discutir soluções dogmáticas. Eu acho que essa é a importância fundamental. Muito bom, Daniel. Vou aproveitar esse gancho para entrar numa parte um pouco mais técnica do teu livro, que é um livro de diversas leituras, né? Um livro de diversas camadas. Então, eu recomendo muito a leitura do Como Escrevo, porque ele mostra grandes virtudes que tu tem no escrever. A virtude da síntese, a virtude da pesquisa profunda com boas ideias, a virtude da leveza que tu está adquirindo agora com esse novo estilo e da comunicação ágil, poderia dizer assim, né? Com esse investimento que tu está fazendo nesse estilo. E tu usaste uma expressão boa, tu disse, não é simplório, é o simples essencial, né? É a elegância da simplicidade, né? E que eu realmente tenho apreciado muito e tem me influenciado bastante, como sempre essa nossa convivência sempre me influencia. E eu vou entrar nessa parte mais técnica, te perguntando o seguinte, Dani. Esses assuntos são todos muito interessantes, mas eu queria aproveitar para explorar alguns tópicos específicos antes de entrarmos nos livros sobre precedentes, que é a última pergunta que eu vou te fazer. Eu queria que, se possível, tu falasse sobre a estruturação do sumário e da importância do sumário no trabalho de pesquisa, e se tu poderia fazer também uma breve exposição sobre as tuas ideias sobre o tema da redação do parágrafo, que é um tema que no teu livro eu achei assim muito interessante. Eu diria até que para quem vai começar a escrever agora, se começar por esses 2 capítulos já ganhou o dia. Obrigado, meu velho. Cara, eu diria assim, ó, se eu tivesse que usar uma metáfora, eu diria que o sumário é o guardião do trabalho, é o guardião da unidade do trabalho. E o parágrafo é o guardião da unidade do texto. Então isso já diz muito, né? Embora pode parecer um pouco vago, isso diz muito. Vamos começar então pelo sumário. Tá? Eu, quando faço orientação de TCC e quando faço orientação de mestrado e doutorado também, e eu digo normalmente assim para os alunos e para as alunas: olha, pessoal, eu acho que a gente tem 3 coisas para fazer juntos. A gente tem que escolher um tema, e esse tema tem que dar samba, né? Tem que acontecer o tema. Eu tenho que indicar a bibliografia para vocês têm que ler essa bibliografia. E, em terceiro lugar, a gente tem que fazer um sumário juntos, né? Depois, claro, quando a gente está no TCC, a gente faz um sumário juntos, né? Mas depois a gente vai deixando o pesquisador, a pesquisadora, fazendo os próprios sumários. E com isso a gente delimita aquilo que entra e aquilo que não entra na pesquisa. É muito importante isso. E o sumário não é que seja... não é uma viagem de trem que tu não pode sair dos trilhos, né? Que só tem um itinerário possível,
né? Tu tem aquelas paradas, então vai pegar um Frecciarossa de Milão a Roma, tu sabe qual é o teu trajeto, tu não vai sair daquele trajeto. Na verdade, o sumário é algo mais flexível, mas ao mesmo tempo estrutural. Eu até costumo brincar, no livro eu digo, olha, Ljubljana é logo ali, mas Tóquio não é, né? Então, para quem está em Veneza, por exemplo, e resolve fazer uma adaptação no roteiro e dar um pulinho na Eslovênia, né, ali em Ljubljana, dá para ir 1h30, 2 horas. É mais ou menos uma nota de rodapé, ou talvez seja um puxadinho no texto. Agora, sair de Veneza não dá para dar um pulinho em Tóquio, né? Então, o que o sumário nos diz? Nos diz o que tem que ser enfrentado e, ao mesmo tempo, aquilo que não deve ser enfrentado, aquilo que não entra de jeito nenhum no trabalho, sob pena de transformar o trabalho em outro trabalho. Então, o primeiro ponto é, o sumário facilita muito a vida, porque ele vai nos dizer por onde eu começo, por onde eu passo e onde eu termino. Ainda que ao longo da pesquisa a gente comece a achar temas interessantes, se for correlato, a gente pode dar um jeitinho de dar uma contemplada. Agora, se for muito fora, o sumário nos puxa para dentro. Não, não dá para ir para lá. Talvez seja interessante para um outro trabalho, para um outro livro, mas não dá para ir para lá. E com o parágrafo é algo mais ou menos semelhante. O parágrafo ele é uma ideia. O parágrafo ele é pautado pela ideia, pelo fato de que ele tem uma unidade de ideia. E essa unidade de ideia é representada por uma expressão chamada de tópico frasal. Tá? Eu não sou professor de português, pessoal. Tá? E não, eu estou apenas dando a minha experiência de escritor. Vejam, é importante que eu diga isso. Então, qual é a ideia básica? Cada parágrafo, uma ideia. Eu posso começar com o tópico frasal logo no início e depois desenvolver, que é a maneira clássica, o pretinho básico do parágrafo, né? Começo com o tópico frasal e depois desenvolvo. E posso ainda dar um arremate dessa mesma ideia no parágrafo. Ou posso deixar que o leitor, a leitora, pegue a própria conclusão, né? Deixe aberto para ele ir construindo o argumento na cabeça dele, que é uma técnica de persuasão aí do leitor. Mas o fato é que o parágrafo ele é regido pelo tópico frasal. O tópico frasal é a ideia. Então, como é que eu estruturo bem um parágrafo? Pensando sempre, cada parágrafo é uma ideia. Se eu partir do pressuposto que cada parágrafo é uma ideia, eu vou conseguir construir bem o texto, né? Então, de certo modo, o tópico frasal ele vai definir o que entra e o que não entra no parágrafo. Então, cada ideia, um parágrafo. Claro, e a partir daí a gente tem vários modos de desenvolver o parágrafo, né? No Como Escrevo eu procuro mostrar, assim, a partir dos meus livros, como é que eu fiz, né, esses desenvolvimentos. Mas a ideia básica é essa, o paralelo é esse, são guardiões, né? Guardiões da unidade do trabalho e da unidade do texto. Muito bom, Daniel. Gostei muito dessa ideia básica. Eu queria aproveitar aqui para explorar um pouco do que tu escreveu sobre esse assunto e lembrar da nossa formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Nós aprendemos ali na Universidade Federal o método francês, né? Isso era um tópico muito forte, porque toda vez que a gente iniciava a pesquisa, né, todo aluno que chegava no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha que aprender esse método francês, era disseminado entre os professores, isso era um tema muito discutido e realmente funcionou. Na nossa geração, nós tivemos vários colegas que se transformaram em autores em diversas áreas, do direito administrativo, o direito tributário, e que você nota essa estrutura, né, no texto. E você faz uma comparação com o soneto no livro. Então, eu queria que tu explorasse um pouco isso, para que aqueles que estão começando a escrever agora talvez tirassem um pouco daquele peso, né? Se eu tenho que ter esses guardiões, como é que eu posso ter um guard-rail, né? Como é que eu posso ter ali uma trilha para seguir? Cara, é bom tu lembrar disso. E essa ideia do soneto eu peguei do Borges. Eu cada vez mais me convenço que o labirinto tem sempre os mesmos monstros, né? E eu volta e meia volto ao Humberto Eco, volto ao Jorge Luis Borges,
volto a esses autores que são autores muito potentes do ponto de vista da cultura, né? Que realmente nos dão muita coisa. E o Borges estava dando aula, acho que na Colômbia, em Nova York, na década de 70, e aí ele disse o seguinte, olha, qual é a maneira mais fácil de escrever um poema? Diz Borges. Alguém poderia supor que é o verso livre, mas não é o verso livre, é o soneto. E por que é o soneto? Porque o soneto te dá uma forma específica, uma forma consagrada. Talvez tu não vá fazer o poema mais inédito, mais original, o poema mais sensacional do mundo. Talvez vá. Mas fato é que você vai fazer um poema se você usar a forma soneto. E aí eu lembro da minha experiência. Eu comecei escrevendo comentários ao código. Os meus primeiros livros foram comentários ao código de 73. Depois escrevi código comentado, comentários ao código, na coleção que a gente ganhou junto, o Prêmio Jabuti, coordenada, que é dirigida pelo Marinoni, coordenada por mim e pelo Sérgio. Enfim, comentários é uma forma consagrada, né, para quem vai trabalhar com o direito. A gente faz isso há mais de 1000 anos. Né? Então, natural que tu vá começar a fazer um comentário, tu vai ter lá os comentários do Pontes, vai ter os comentários da Forense, da RT, né, da Saraiva, tu vai pegar o pessoal comentando e vai ver, olha, essa é a forma. Agora, e para escrever um TCC? E para escrever uma dissertação? E para escrever uma tese? Qual é o soneto? Qual é o comentário? É o plano francês. Né? Daí tá, não é que não funcione se não for no plano francês, não é isso. A nossa experiência hoje mostra que dá para escrever muito bem sem o plano francês. Mas é mais ou menos, lembrando o Picasso aqui também, né? Se a gente for tanto no museu, no museu de Paris de Picasso, do Picasso não tem tanto, mas no museu de Barcelona do Picasso tem toda a obra inicial do Picasso, né? E a gente pega a obra inicial do Picasso, é uma arte acadêmica. A arte acadêmica lida por fotografia, né? Um compromisso com a realidade. Os olhos estão no lugar dos olhos, a boca está no lugar da boca. Está tudo lá. Ele sabia exatamente como pintar como um pintor acadêmico, como um pintor francês do século XIX, ou do século XVIII, início do XIX. Só que é o seguinte, depois que ele dominou essa técnica, ele começou a botar o olho na boca. E está tudo certo, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, para a gente começar a escrever, o plano francês ajuda muito, porque ele nos dá simetria e a simetria nos dá equilíbrio. Né? Porque ele nos dá a ideia de que eu tenho que sair do geral para o particular. E essas ideias são ordenações da mente. Né? E são modos de exposição consagrados, em que tu pode não ter a dissertação mais original do mundo, do ponto de vista do sumário, mas certamente vai ter uma dissertação que vai funcionar. Tu vai ter uma tese que vai funcionar, ela vai parar em pé, porque a gente vai conseguir enxergar, para usar uma expressão, o fio vermelho que costura tudo. Né? Então, o plano francês é importante. Sabe qual é o grande problema, Zana? Vou te falar bem, Zana e todo mundo que está aqui com a gente, né? E o grande problema é o seguinte: de um modo geral, os livros de metodologia são um pouco chatos. Não estou dizendo todos, né? Mas assim, são um pouco chatos, né? Então, o cara vai lá, busca a definição do que é uma tese, do que é um sumário, na terceira página o cara está dormindo. Né? Então, a gente tem que ler autores que falem sobre metodologia de uma maneira mais, assim, arejada, né? Humberto Eco, por exemplo, Como se faz uma tese, um livro clássico sobre metodologia, e que é uma conversa com o leitor. É um livro da década de 70, né? Que Humberto Eco não era ainda um fenômeno pop, como se tornou depois. Não era um romancista, como se tornou depois. Então, quando a gente começa a perceber o quanto essas ferramentas metodológicas, né, ligadas à epistemologia de um modo geral, ciência do conhecimento de um modo geral, são importantes e facilitam a nossa vida, bom, aí a gente vê que o plano francês não está lá para nos atrapalhar, pelo contrário, o plano francês está lá para ajudar a gente a raciocinar melhor.
Excelente, Daniel. E me deu assim muita saudade daquela época em que a gente conversava sobre isso, né? E estava entendendo como é que começava a metodologia e dos primeiros trabalhos em que a gente usou isso até para poder mostrar bem as nossas ideias, né? O quanto é importante organizar bem o sumário, dividido em partes iguais, simétricas, com introdução bem clara, com todo o desenvolvimento desse texto, né? E isso aparece muito nos teus escritos. E eu gostaria agora de a gente passar um pouco para discutir, porque esse semestre, a nossa disciplina no mestrado é sobre precedentes, a tua pesquisa sobre precedentes, né? Por exemplo, Cortes Superiores e Cortes Supremas, de 2013, que está na terceira edição em 2017, Precedentes, de 2016, que está na quarta edição em 2021, Superação para Frente e Modulação dos Efeitos, de 2021, e o teu recente trabalho agora, Relevância no Recurso Especial, 2022, comentando a Emenda Constitucional 125 de 2022 e todo esse processo que levou até ela dentro do teu desenvolvimento, né? Você explorou nesses temas, Dani, com profundidade, né? Uma perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, prospectiva da teoria do direito e da teoria do processo, né? Eu queria um pouco que tu nos falasse assim, como pensou e escreveu esses livros, quais as tuas ideias principais que tu gostaria de ver desenvolvidas por outros pesquisadores que continuassem essa tarefa, né? Porque nós estamos sempre lançando sementes, né? Eu me lembro sempre de uma metáfora que foi utilizada em relação ao nosso professor, saudoso professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, de que, na verdade, ele era um agricultor, né? Plantou diversas sementes e daí nasceram as árvores e os frutos. Cara, ótimo. Vamos lá. E aí, mais uma vez, né? Esse tema das cortes, o tema dos precedentes, é um dos temas que nos une, né? Que une eu e tu. E é um dos temas também que une eu e o Marinoni, que une eu e Tarufo, né? E que também te une a essas pessoas, né? Então, mais uma vez, a abertura ao diálogo, a abertura à crítica, a estar pensando juntos problemas, acho que tudo isso tem a ver com a academia, né? Com estar junto e pensar juntos problemas. O que aconteceu? O Marinoni publicou Precedentes Obrigatórios em 2010 e a publicação desse livro foi um marco. Por que foi um marco? Porque se a gente pegar livros sobre precedentes de 2004, por exemplo, o livro do professor Cruz e Tucci, o Precedente Judicial como Fonte de Direito na História, pegar o processo de ideologia do professor Ovidio, em que há um capítulo sobre função dos tribunais superiores, em que ele aborda o tema dos precedentes. Esses dois autores vão dizer que os precedentes são persuasivos, sempre. 2004. 2008, a gente tem a publicação do livro da Patrícia Perrone, em que ela propõe precedentes obrigatórios, né, vinculantes no campo da jurisdição constitucional. E em 2010 vem o livro do Marinoni e diz, olha, não é um fenômeno restrito à jurisdição constitucional, é um fenômeno ligado a toda a justiça civil. Basicamente porque toda a justiça civil busca outorgar segurança jurídica e igualdade, e porque, basicamente, o direito, de um modo geral, trabalha com controle difuso de constitucionalidade no Brasil, trabalha com termos vagos, e a gente tem que ter mecanismos para poder implementar a unidade do direito perante todos esses casos. 2010. Quando eu li esse livro, eu fiquei impactado. Eu digo, olha, coisa diferente aqui, né? O que eu vou fazer? Mas eu pensei assim, pois é, esse livro está muito interessante, mas eu acho que tem uma pergunta anterior. Quais são as cortes responsáveis por fazer precedentes? Quais são as características dessas cortes? Né? Como é que é isso? E aí, eu acabei me aproximando do professor Michele Tarufo, que tinha um diálogo desde a década de 90 com o Calamandrei. Calamandrei foi o responsável pela Corte de Cassação na Itália e pela Corte Constitucional na Itália. Esses dois tribunais vieram da pena de Piero Calamandrei. E o professor Tarufo
fez um diálogo crítico ao texto clássico do Calamandrei, de 1920, La Cassazione Civile, em 1990, né, com um ensaio chamado La Corte di Cassazione e la Legge, recolhido numa coletânea de 1991 chamada Liverte Chambico. E eu vi, bom, tá aí. Acho que esse é um diálogo que vai me ajudar a compreender essa matéria. E eu fui para Pavia, estudei o tema lá, e aí talvez já uma coisa importante, né, velho? Identificar quem são as principais referências na matéria e reconstruir o diálogo que se realiza entre elas. E ver de que modo tu pode acrescentar alguma coisa nesse diálogo. Acho que assim, identificar quem são os DJs residentes, né? Quem é que está sempre tocando na festa. E aí eu publiquei em 2013 o Cortes, foi um livro que teve uma boa fortuna crítica, um livro que influenciou bastante o debate, foi bem recebido, o que eu quero dizer é que ele foi bem lido, né? Não necessariamente que as pessoas concordavam com ele, não é isso, é que ele foi lido e influenciou. E aí, o meu passo seguinte era escrever sobre precedentes, né? 2013 Cortes, 2016 precedentes. E quando eu escrevi sobre precedentes, aí eu já tinha o teu livro sobre precedentes, que veio de 2015, e que é um livro que tu também foi escrever na Itália com o Ferraioli, né? No sentido de desenvolver um tema que tu já tinha plantado lá no processo constitucional, que é hoje a constitucionalização do processo, mas que vinha apontando justamente para essa ideia de unidade do direito, para buscar promoção de segurança jurídica. E eu olhei para o livro do Marinoni de 2010 e para o teu livro de 2015 e disse, olha, quase tudo que eu quero dizer está aqui. Mas tem um recorte específico que não está e que eu preciso dizer. Que foi justamente a pesquisa histórica sobre as funções do precedente, né? O precedente como ilustração, o precedente como persuasão e o precedente como vinculação, né? Então, eu vi que aquilo era um momento que eu precisava dizer aquilo, porque não estava dito ainda nos livros dos meus parceiros, meus companheiros de trincheira, né? O pessoal que estava junto não tinha dito aquilo. E, ao mesmo tempo, eu precisava desenvolver o argumento que eu tinha colocado lá no Cortes, e que você também utilizou no Precedentes, que era a ideia de que o valor do precedente, né, ele está ligado a uma posição institucional das cortes que o interpretam. E dois, está ligado a um modo peculiar de compreender o que é a interpretação do direito. E que são as linhas que saem do Cortes e que são trabalhadas por ti. O Marinoni também incorpora depois essa argumentação referente à interpretação na segunda e terceira edição do Precedentes, expande essa argumentação, né, que era antes mais restrita. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente se retroalimenta. E os textos das pessoas que a gente vai pensando e conversando e dialogando são textos que vão deixando, vamos colocar dessa maneira, frestas na janela, né? A gente vê aquela cortininha de abrir e fechar, né? Que deixa passar um pouco mais de luz ou menos de luz conforme a claridade do dia e conforme a gente queira mais ou menos luz, né? Então, os nossos amigos, os nossos pesquisadores, os nossos professores, eles vão colocando o tema, né? Vão trazendo temas. E a gente vai vendo naqueles temas e naquelas exposições, talvez pontos que mereçam ser desenvolvidos. E assim tu vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Tu pode não ser um grande líder, mas todos os meus camaradinhas me respeitam, né? Ou seja, a gente pode não ter lançado a grande ideia, mas a gente vai lá e vai aprimorar essa ideia. E eu acho que a tarefa dos pesquisadores, das pesquisadoras, é justamente essa. É tentar sistematizar o conhecimento. Sistematizar o conhecimento já é um avanço, já é uma contribuição. Talvez desenvolver um tópico muito específico que não foi trabalhado, mas ir lá e desenvolver esse tópico específico, né? Às vezes a gente diz o seguinte, é uma brincadeira, né? Se eu te pergunto que horas são, não me responde com a história do relógio. Me diz que horas são. Então, se tu te propõe a escrever sobre X, escreve sobre X.
ainda que tu escreva pouco, mas desenvolve o teu ponto. Então, eu acho que esse é um ponto importante, Jana, que eu gostaria de dizer para todo mundo, né? A gente tem que procurar identificar, né, dentro das contribuições das pessoas que a gente admira e com que a gente estuda, né, aquilo que a gente pode dizer de diferente, aquilo que a gente pode contribuir com um tijolinho, aquilo que ainda não foi explorado, mas que vai na linha. Eu acho que esse é o tipo de coisa, é o tipo de atitude que colabora para o surgimento de uma escola e para o enriquecimento, né, do estoque da doutrina. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Esse movimento todo que aconteceu no Brasil, pelas cortes, pelos precedentes, foi um movimento, e é um movimento muito importante, multidisciplinar, que envolve o pessoal do processo, da teoria do direito constitucional, todo mundo convergindo para buscar explorar diferentes pontos de tensão do sistema e reorganizar a organização judiciária e o sistema jurídico. E isso não é uma tarefa que se faça do dia para a noite e não se faça também com 2, 3 pessoas. É realmente preciso ir adiante. Excelente, Daniel. Muito obrigado pelo papo, pela conversa. A gente já ocupou aí 1 hora do teu tempo, né, que era o que nós tínhamos combinado, né? Eu queria te agradecer imensamente aí pela tua disponibilidade de estar com a gente hoje, discutir esses assuntos, falar de novo do livro, né? Eu adorei o livro por diversas razões. Eu acho que é um livro que precisa ser lido, é um livro que ele é leve e profundo, então é aquele livro que você também lê numa sentada, né? É o livro que quem vai escrever na semana que vem pode ler essa semana, né? Então, eu realmente diria, Daniel, que tu deste uma grande contribuição, fazendo um pouco esse tom confessional, mas também revelando uma série de coisas ali da cocheira, né? Aquelas coisas que, às vezes, quem não está atento ao que está acontecendo no espetáculo não consegue enxergar, né? E o que tu fez hoje também com a gente aqui, né? Tu mostrou aí como esses fios que mexem os marionetes, eles se arranjam para que a gente possa ter um espetáculo de qualidade, né? Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Eu acredito que talvez queiram te fazer algumas perguntas, e aí eu te pergunto, tu tens tempo para responder 1 ou 2 perguntas, né? Para a gente ficar mais 10 minutinhos no máximo aqui contigo, tá? E aquelas que não tiverem tempo, pessoal, podem me mandar por escrito aqui pelo chat, que depois eu encaminho para o professor Daniel. Então, vou abrir aqui para 2 perguntas para o professor Daniel. Vamos ver. Eu acho que o Pedro tinha feito uma pergunta. Na verdade, professor, foi mais um comentário que eu acho incrível como que, quando a gente relê os nossos textos de 10 anos atrás, se a gente tira o nosso nome ali do finalzinho, a gente não pode afirmar com convicção que foi a gente que escreveu, porque é outra pessoa. É como se a gente estivesse, assim, relendo um autor desconhecido. E acho que cada vez que a gente aprende, o professor Daniel trouxe isso muito bem hoje, né? Cada vez que a gente aprende mais, é uma evolução que ela fica evidenciada na nossa redação também. Tá mais para complementar a fala dele. Parabéns de novo aí pela apresentação, professor. Obrigado, Pedro. Legal, legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Excelente comentário, Pedro. Pessoal elogiando aqui, Daniel, a tua exposição, agradecendo aqui pela generosidade que tu teve com a gente. Imagina, Professor, obrigado. eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. Pode falar, Daniel. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade desse encontro, né? Eu estou aqui de agregado, né? Porque todo FPCC, não todo, né, como aluno do mestrado. E assim, muitas reflexões que a gente faz com isso, né? Vocês a semente, né, que o professor Carlos Alberto plantou com vocês vêm plantando com a gente. E assim, a gente espera
ser pelo menos uma árvore que seja um pouco próxima, né, dos frutos que vocês têm, né, deixado aí para o mundo, né? A gente vai ter uma missão, né, barra pesada demais aí. Mas, então, assim, dentro desse primeiro agradecimento aos dois, né, mas fazendo a reflexão desse encontro de hoje, e aí, assim, né, o Daniel, a gente sabe da carreira profissional dele como advogado, e fazendo esse bate-bola com o mundo acadêmico, né, essa nova forma de pesquisar, né, isso é muito claro no direito, a falta de contribuição que o aluno tem do professor mesmo, assim, que está, às vezes, né, a gente tem bons professores, mas tem professores mal preparados também, que não dialogam, né, com outras ciências e não trazem essas contribuições, e aí isso vai impactar nessa redação limitada, né, e hoje a gente tem uma nova metodologia surgindo, que é o Visual Law, e a gente já está percebendo essa tentativa, né, de um mundo do direito mais do senso comum, né, porque aqui a gente está num ambiente altamente qualificado, e não é todo mundo que tem oportunidade de estar nesse ambiente qualificado. Né? O que o Daniel tem, se ele pode, né, tecer um comentário com essa experiência dele, assim, do que a gente tem visto, assim, a tentativa de tentar colocar o Visual Law como essa ideia de deixar o texto mais didático, mas aí, né, o professor Hermes aqui já falou, e foi esse encontro começou maravilhoso, que não é simplesmente simplificar, né? É deixar simples essas ideias. A gente sabe da profundidade do texto de vocês. E aí, qual o risco aí que a gente tem dentro desse movimento aí, dessa coisa mais efêmera aí da rede social, da imagem batendo muito forte, mas da gente perder também, a gente perder a mão disso e as palavras do direito aí não conseguirem traduzir essas reflexões mais profundas. E aí, era essa a minha pergunta, né? Não sei se eu consegui ser claro nela. Excelente pergunta, Edmundo. Por favor, Daniel. Obrigado, Edmundo. Não, foi claríssimo, né, Edmundo. E quero agradecer também a reflexão do Pedro antes, né? E só queria fazer um comentário com a do Pedro rapidamente. O fato da gente começar a escrever, né, e achar que não está tão bom, não deve ser um impeditivo para a gente publicar. Não deve ser. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode naquele momento e seguir adiante. Daqui a 10 anos vai aparecer outra pessoa. Mas se não tivesse aquela pedra fundamental lá no início, né, a gente não se tornaria outra pessoa, porque escrever é um exercício. Então, esse é um ponto. Escrever, publicar, submeter-se à crítica é um exercício. Então, acho que é um ponto fundamental. Edmundo, vamos lá. Eu vou ser assim, às vezes a gente corre o risco de ser antipático, né? E não vou ser contigo, porque na verdade eu vou na linha do que tu está me perguntando. Mas às vezes a gente corre o risco de ser antipático. E eu vou correr o risco de ser antipático, tá? Que é o seguinte: quando é que chega o momento da gente escrever um curso, um manual, uma obra mais leve? Quando é que chega esse momento na carreira de alguém? Né? Será que o primeiro livro que alguém escreve tem que ser um curso, um manual? Ou será que as primeiras obras das pessoas devem ser obras, teses monográficas, profundas, que tragam ideias, que possam refletir posteriormente numa obra de síntese, de maturidade, mais leve, né? Então, para obviar o risco da gente simplesmente ter livros mais leves, mas que não se sustentam, né, a gente tem que olhar como é que esses autores construíram as suas carreiras, né? Como é que essas autoras construíram as suas carreiras? Existem teses por debaixo daqueles parágrafos, por exemplo, só para pegar como exemplo, né? Se for pegar, não vou falar de mim, eu vou falar do Marinoni, por exemplo, que é um queridíssimo amigo nosso. Se for pegar, por exemplo, o curso de processo civil dele e do Sérgio, que hoje é meu e dele e do Sérgio, que, enfim, relaborou, a gente vai ver que, na época que eles escreveram esse livro, nós tínhamos lá um fio condutor, né? A ideia de técnica processual e tutela dos direitos. Era muito claro.
Isso era muito claro. E existiam monografias que davam suporte a essas ideias que eram traduzidas de maneira mais leve num curso. Mas existia uma tese de doutorado por detrás, uma tese de titularidade por trás. Ou seja, existem livros profundos por trás. Para usar um outro exemplo, tá? Dinamarco, Barbosa Moreira. Talvez a gente conheça as instituições do Dinamarco, que é um livro super leve, né? Super bem escrito, sem nota de rodapé, o que dá leveza ao texto. Mas esses livros só são possíveis porque atrás das instituições existem várias monografias, né, que dão o quê? Que dão o corpo. Então, tem aquela frase clássica, né? Não tive tempo de ser breve. Desculpe pela carta longa, não tive tempo de ser breve. Ser breve, fazer uma síntese demanda muito estudo, né? Demanda muito tempo. Então, contra o risco de nos tornarmos pessoas mais superficiais ou termos exposições mais superficiais, a gente tem que perceber que há um tempo para tudo, né? Eu resolvi escrever o processo civil com a linguagem que tem o processo civil agora, em 2021. Saiu em 2021. Né? E depois de ter escrito muitas monografias. Depois de ter escrito um curso com o professor Carlos Alberto, depois de ter escrito um curso com o Marinoni e com o Sérgio. Enfim, depois de tudo isso, eu me arrisquei a fazer um livro mais leve, né? Depois de ter escrito muitas teses, né? Eu já escrevi muitas teses, em que tem muita nota de rodapé, tem muita pesquisa histórica. No processo civil está simplesmente sobre o assunto ver tal, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que... A gente não pode incentivar quem simplifica as coisas e tem que incentivar quem torna simples e tem que fazer por onde para tornar exposições simples. Acho que é isso. A gente, assim, tem que ganhar o direito de ser simples. Excelente, Daniel. Muito boa resposta. Ó, eu vou abrir uma exceção aqui, eu falei duas, vou abrir uma exceção aqui para deixar o Edilson fazer a pergunta dele, que está com a mão levantada, e a gente encerra essa nossa manhã, que foi uma manhã de grande aprendizado e grande alegria para nós. Por favor, Edilson. A pergunta é bem direta, sim. Eu acho que serve, inclusive, para finalizar mesmo a fala, né, do professor Mitidiero. Enfim, acompanho o professor aí também já há algum tempo, e ele sempre fala que é um jovem processualista, né? Até já vi o Zanetti brincando, falando que não é mais jovem, não, né? Processualista sim, mas jovem não é mais jovem. E a minha pergunta seria exatamente nesse sentido, assim, o que você teria a dizer, qual seria a sua dica, assim, é essencial para um jovem processualista, né? O que é que não pode faltar para que um jovem processualista consiga depois chegar onde vocês chegaram aí, né? Pelo menos perto disso. Edilson, muito obrigado também pela tua pergunta. E eu vou também ser curto e grosso, assim, sabe? É muito estudo. Muito estudo. É muito estudo. É muito estudo. É muito estudo. E é muito estudo. Aqui em casa, a gente passa estudando, né? A Bezinha, que é minha esposa, ela agora entregou a dissertação de mestrado dela, mas ela continua estudando, está estudando os temas dela, né? Eu acabei de escrever um livro sobre relevância e já estou escrevendo um ensaio sobre um outro tema que até vou revelar aqui, tá? Eu estou escrevendo um ensaio agora cujo título é Entre Listas, Dicionários e Enciclopédias. Como é que se chama? Da gaveta da cozinha ao processo civil. Esse é o ensaio que eu vou escrever agora para a réplica. Eu estudo todos os dias. E eu estudo todos os dias há muitos anos. Há muitos anos. E desde o tempo que ninguém me conhecia. Porque ninguém tinha que me conhecer mesmo. Mas eu só estudava. E o Zanetti também. O Zanetti estuda há muitos anos. Quando ninguém conhecia o Zanetti. E ninguém tinha que conhecer mesmo o Zanetti. Então, eu acho, sinceramente, Edilson, que a gente precisa ler. Ler muito. Ler muito. E aí que está. O ler muito e estar em constante leitura, envolvido com os temas, pressupõe que a gente goste, né? A gente pode fazer um mestrado, um doutorado para
por exemplo, com objetivos profissionais, né? Por exemplo, para se tornar uma pessoa mais conhecida no mercado da advocacia, ou para ter uma progressão de carreira, uma carreira jurídica, ou para se tornar professor. Eu acho que tudo isso é válido, tá? Essas coisas são válidas. Mas, como diz o Murakami, tá? Que é um escritor japonês que eu adoro, é o seguinte: tudo bem, a gente pode escrever 1, 2, 3 bons livros, mas para passar o dia inteiro no ringue, para passar dia e noite escrevendo, a gente precisa gostar muito do que a gente faz. Então, a gente precisa ler muito, ler muito, ler muito e gostar do que a gente faz. Gostar de estudar. Se eu não gosto de estudar, não vai ter jeito, né? Se é uma coisa externa que vem de fora, não vai ter jeito. Precisa vir de dentro, né? E esse vir de dentro é que vai fazer a gente ter curiosidade, vai fazer a gente seguir na leitura, puxar um tema atrás do outro. Então, a minha dica para um jovem processualista, para uma jovem processualista, é estudar. Estudar. E estudar sempre. E sempre que possível, sempre que aparecer uma ideia, colocar no papel. Coloca no papel, tenta esboçar um tema, esboça um argumento, conversa com alguém, né? Se já está num programa de mestrado, conversa com os colegas, com o professor. Se ainda não está, procura achar um grupo, né? No meu grupo aqui, o Zanetti também, a gente alberga as pessoas, conversa com as pessoas. Às vezes as pessoas me mandam directs no Instagram, sabe? Pô, professor, o que o senhor acha de tal tema? Acha de tal ideia? Eu respondo. Invariavelmente eu respondo. Porque eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que encontrar a nossa turma, sabe? E a gente encontra a nossa turma sabendo do que a gente gosta. E a gente gosta, e aquilo que a gente gosta, a gente nos desperta curiosidade. E a curiosidade nos leva para frente. É isso. Muito bom, não podíamos ter terminado de maneira melhor, né, esse nosso encontro, essa nossa manhã, né? Queria só comentar aqui que a Juliana Frutuoso falou que o próximo ensaio lembra o livro do Humberto Eco. Eu também lembrei disso aqui, viu, Juliana? Não é por acaso. Não é por acaso, né? A Paula Guedes agradecendo muito aqui o conhecimento, Heitor Ferreira Contemor, enfim, Carlos André, o Igor Voltz, Ana Carolina, a Lara Abreu Assef, a Maria Esther Fonseca. O pessoal todo gostou muito, a Rosana Guilherme, que está terminando agora a dissertação dela também. O pessoal gostou muito, viu, Daniel? E eu vou terminar aqui com uma frase que eu sempre falo no final desses encontros acadêmicos, né? Que a gente precisa aprender a caminhar junto. Na tua última resposta, agora eu fiquei pensando o quanto tu é generoso e o quanto essa generosidade, na verdade, é um exemplo para todos nós, né? Essa oportunidade de estarmos juntos contigo, discutindo esses temas. E eu me lembrei dessa frase que eu sempre falo, que é: somos como anjos de uma asa somente e podemos voar somente quando estamos abraçados. Então, Daniel, sinta-se muito abraçado, um abraço forte aqui do Espírito Santo. Recentemente a gente esteve junto, eu pude te dar um abraço pessoal, mas eu queria reforçar esse abraço virtual aqui. Foi uma alegria, com certeza não podíamos ter tido um melhor encerramento de semestre. Então, até breve. Abraço forte. Até. Beijão para todo mundo. Valeu a parceria.